Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Mente Bíblica, do projeto Mente Bíblica. A gente está fazendo uma série de devocionais sobre noites desafiadoras. Esse é o nosso terceiro vídeo. Nós temos aí um vídeo de abertura sobre o assunto na playlist aí, e tem mais 2 vídeos antes desse aqui. Então vai lá, assista, uma série de 4 vídeos, então esse é o penúltimo vídeo, mas eu te convido a assistir os outros vídeos se você ainda não assistiu, e fazer junto também, né, o material que é utilizado aqui, as nossas folhas de recorte, com as figuras que são usadas aqui, está disponibilizado também no link que você encontra na descrição dos vídeos, para que você possa solicitar e acompanhar fazendo, conversando com Deus, né? Uma conversa com Deus. O devocional criativo é o momento em que nós conversamos com Deus enquanto lemos a palavra, meditamos, nos concentramos, fazemos aí as atividades terapêuticas também com recorte, colagem, desenho, pintura, mas é um momento em que nós conversamos com Deus. Então, o que eu faço aqui é te convidar a ter esse hábito de conversar com Deus, de estar aí todos os dias, né, debruçado sobre a palavra, pensando naquilo que ele está falando, anotando aquilo que ele está falando, porque é assim que a gente vai memorizando, que a gente vai registrando e vai tendo aí também o nosso próprio arsenal, né? Quando naqueles momentos difíceis a gente volta lá para a leitura dos textos, né? Olha nossas Bíblias, aí, os nossos cadernos, e a gente percebe lá aquilo que Deus falou ao nosso coração em algum momento. Então o Espírito nos traz a memória aí através daquilo que a gente está lendo, anotando, registrando. Então tenha esse hábito, além da oração, ter o hábito de fazer a leitura bíblica. E hoje nós vamos falar sobre uma noite desafiadora específica que é trazida ou que nos é conduzida por 2 sentimentos que podem de repente estar ocupando a sua vida e fazendo aí esses dias serem pesados, carregados, né? Parecendo que eles não passam, que são noites intermináveis, que é a proposta aí da nossa conversa aqui com Deus sobre 2 sentimentos, a mágoa e a culpa. Eu quero te convidar, já antes da gente fazer qualquer coisa, eu quero, na verdade, te dizer, te afirmar que as Escrituras nos dizem que toda nossa culpa e todo o nosso pecado foi carregado por Cristo na cruz. Então, não há pecado que você tenha cometido, que você esteja cometendo, que você vá cometer, que Deus já não tenha pago na cruz, que Deus já não tenha perdoado na cruz. Então, o perdão já está deliberado sobre a sua vida, você precisa viver isso. E na medida em que a gente não vive isso, que a gente não recebe esse perdão, que a gente não vive esse perdão, a gente não se liberta desses sentimentos, a gente não se liberta desses pecados, e nós acabamos acreditando na mentira do inimigo de que não há solução para a gente, ou que a gente precisa se acostumar a viver dessa forma, carregando culpa, mágoa, dor, sofrimento, como se não houvesse fim, como se não tivesse mais jeito. Mas saiba que existiu um fim, sim, existiu uma cura, sim, e ela está deliberada para você em Cristo Jesus. Então já começo esse vídeo abençoando a sua vida, dizendo pedindo ao Pai, né, pedindo a Deus para que alcance o seu coração, caso você ainda não tenha sentido esse perdão do Senhor, que você sinta nessa conversa com Deus, nesse dia, e que se sinta perdoado. E aí, não é um perdão que foi deliberado para poder nos liberar para todo pecado, não. Esse perdão nos liberta do pecado, o que significa que nós já não vamos ser mais escravos daquilo que a gente está vivendo hoje no pecado, pela consequência do nosso pecado, do nosso erro. Então ele vai nos libertar e nós seremos verdadeiramente livres, nós somos verdadeiramente livres quando recebemos esse perdão do Senhor, o que significa que nós somos capazes de dizer não à repetição do erro. Então, essa é a verdadeira liberdade que o Senhor nos proporciona com a morte e a sua ressurreição. Então, que você sinta o perdão, receba o perdão e que viva com a liberdade de Cristo, para que a sua noite chegue ao fim
A sua noite desafiadora chega ao fim. E nós vamos conversar a respeito dessa noite desafiadora por conta de pesos e cargas que nós carregamos por culpa ou por mágoa. E aí, hoje o texto está aqui em Salmos capítulo 6, né? Na verdade é o capítulo 6 inteiro, mas um texto específico, um versículo específico que nós vamos destacar é o versículo 6, que diz assim: estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Que Deus fale conosco nesse dia, nesse vídeo, que você tenha uma conversa com o Senhor. Para o nosso momento de devocional criativo aqui, nós vamos usar canetas, né? Marca-texto aqui para marcar já o texto. Eu uso o marca-CD também, caneta comum, né? Caneta comum aqui para escrever os textos. Nós vamos usar também, além da folha de recorte, né, do material de recorte, eu vou usar post-it colorido desses fininhos aqui, ó. Tá? Eu vou usar esses aqui, 6 cores, para poder usar aqui no devocional que eu vou fazer. Tá? Então, 6 cores. Se você não tiver, pode ser pedacinho de papel, você pinta um de cada cor aí, decora bonitinho, né? Ou papel fantasia colorido, né? Bonitinho, mas que você vai ter que escrever, tá bom? Nele. E, além disso, a nossa cola, tesoura, da dupla face. Vamos usar também aqui do material de recorte, vamos usar esse marca-página aqui, né? Essa taxa aqui, essa faixa, que é da noite, né? Das estrelinhas da noite. Vamos usar a bússola. Vamos usar 6 estrelas. Deixa eu ver se elas estão aqui, porque elas sempre somem as estrelinhas. Então, aqui, 6 estrelas, daquela que está lá na folha do material de recorte. Esse Deus nos acolhe. Esse rapaz aqui queimando a cabeça. O texto bíblico, né, que é Salmos 6, de 1 a 9. Aqui esses 2 escudos. E essa menina aqui carregando esse peso enorme da mágoa e da culpa, dizendo pra gente receber o perdão. Então, esses são os materiais que nós vamos usar. E aí eu vou começar aqui já marcando o meu texto, do capítulo 6. Eu vou ler o texto para você enquanto eu vou marcando. Vou marcar com esse azul, vou marcar com essa cor aqui, né, esse bege, e depois o texto principal aqui do versículo 6 eu vou marcar com azul. Oração de Davi, né? Salmo de Davi, quando ele ficou doente. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e de lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar todas as noites, a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão, de repente, em completa confusão. Então, vamos marcar aqui. Na verdade, eu vou destacar o versículo 6 e também o versículo 9, tá? Então, eu vou pintar todo o restante aqui. Senhor, nós vamos conversar com o Senhor sobre a aflição por causa de culpa, por causa da mágoa. Que o Senhor fale com a gente, converse com a gente, mostre a tua vontade também, o teu perdão, a sua novidade de vida sobre aquilo que temos sentido, e que o Senhor seja mais uma vez presente nesse nosso devocional.
que as noites desafiadoras que temos vivido sejam noites pedagógicas para aprendermos mais a seu respeito. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Tá aqui o texto. Marquei. Eu vou fazer em volta do texto só um destaque, como se com as linhas pontilhadas, né? Aqui, ó. Deixa eu virar a caneta aqui. Com as linhas pontilhadas. Só para enfeitar aqui. Tá? Aqui no cantinho. Tá ok? E aí depois aqui fazer uma linha mais reta, contínua. E a outra aqui, ó, do lado de fora. É só para enfeitar mesmo, tá? Sim. Ok? Só para enfeitar. Nesse canto aqui, eu vou pegar esse material aqui, bom, e vou colar ele aqui. Só que ele é menor. Se a sua Bíblia for inteira, você pode usar ele inteiro assim mesmo, né? Se couber. A minha é maior, então eu vou dividir ao meio. Eu vou cortar, rasgar mesmo, tá? Vou rasgar assim, ó. Pra ficar essas... Ó. Tá? Vai ficar assim, olha que lindo, né? Que fica com essa marquinha branquinha aqui. E vou prender aqui. E essa daqui eu vou terminar aqui, essa parte aqui, tá? Deixa eu só colar. Ó, vou terminar essa parte pra cima aqui. Deixa eu ver o tamanho. Vou cortar aqui, ó. Tá? Aqui, ó, só pra terminar aqui. Aqui, ó, eu tiro a parte branca pra emendar. Emendo aqui. Eu quero começar, então, falando a diferença, né? Definindo o que é mágoa e o que é culpa, já que essa noite desafiadora, essa conversa vai ser sobre esses assuntos. Eu quero definir, então, com você o que é mágoa e o que é culpa. Mágoa é uma nódoa, né? Ou uma mancha natural causada por contusão. Isso é uma mágoa. Sabe quando você diz assim, o nervo ficou magoado, né? A carne ficou magoada, que fica aquela mancha ali? No relacionamento, a mágoa seria aquela contusão que deu, sabe? Você, sem querer, bateu, chocou com os pensamentos de alguém, e aí ficou aquela mancha, ficou aquele clima, né, ruim, ficou aquela marca ruim de não entendimento mais, né, de não se entenderem mais, a gente já não se fala mais como antes, alguma coisa que tenha acontecido ao longo da trajetória, ao longo do relacionamento com alguém, e que sem você perceber, ou sem a outra pessoa perceber também, as coisas foram acabando ficando desse jeito, sabe? Acabou ficando desse jeito, não foi, você procura, não tem culpado, não tem porquê, não sei porquê, mas a gente já não está se falando mais direito, a gente já não está
se relacionando bem, as coisas ficaram desse jeito. Você até procura assim, um motivo, uma razão para que o relacionamento esteja assim, meio estremecido. É essa sensação da mágoa, né? Que as coisas ficaram meio estremecidas, não deram certo, alguma coisa deu errado no caminho e ficou essa mágoa. Isso é mágoa, sabe? Eu não queria, você não quer. Às vezes a mágoa, ela persiste, na verdade, por conta da teimosia de alguém, da arrogância, né? A teimosia acaba sendo, no relacionamento, acaba sendo uma atitude arrogante também, de não dar o braço a torcer, né? Eu tenho a pessoa orgulhosa demais, ela não dá o braço a torcer, por mais que ela saiba que fez alguma coisa que não deveria, por mais que ela saiba que está errada, né? Às vezes a pessoa acaba dizendo assim, ela sabe que eu sou assim mesmo, e não pede desculpa, e não demonstra, né? Com palavras, com o arrependimento da situação. Isso é uma atitude arrogante, isso é uma atitude de orgulho, que acaba fazendo com que o relacionamento tenha essas mágoas, esses nódulos, né? Esses pontos aí de contusão, que fica magoado, fica retido ali a situação, né? Não se resolve, não se esclarece e acaba ficando com mágoa. E muitas das vezes tem muita gente que passa por noites desafiadoras na vida por conta dessa mágoa, né? Porque sente falta do outro, porque convive de um jeito estranho com o outro, e tem gente até que diz assim, eu já perdoei, mas na verdade não perdoou, na verdade está ali magoado, não resolveu, né? Não teve a solução do problema, só jogou para baixo do tapete, ou só jogou na conta do tempo, deixa lá, faz tanto tempo, não vou mexer nisso não, e fica ali. Né? Quando a gente bate com a perna, por exemplo, em algum lugar, que fica aquela mágoa ali, fica aquela marca roxa, depois até some, mas fica aquela marca roxa por muito tempo. E aí depois até some, mas não significa que está curado, e nem tratado, e nem sarado, né? Pode ser que tenha algum problema depois. Então, mágoa é isso. Culpa é diferente. Culpa o termo culpa é responsabilidade por dano ou mal causado por outro. Então, a culpa, ela tem a ver com essa responsabilidade de ter causado um dano para alguém. Eu prejudiquei alguém, deliberadamente ou não, conscientemente ou não, eu prejudiquei alguém. Então, essa sensação de culpa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado desse jeito, não deveria ter feito aquela coisa lá que eu fiz no passado, e aí fica carregando essa culpa. Ou até, assim, eu deveria ter feito de uma forma diferente. Eu não deveria ter abandonado os meus filhos em troca de trabalhar muito, eu não deveria ter deixado meus filhos nas mãos de outras pessoas para cuidar. Tem muito dessa responsabilidade. Eu não deveria ter batido tanto no meu filho, ter castigado tanto ele. Essas culpas que a gente tem a sensação, né, que a pessoa que deixa na pessoa esses comportamentos, que deixa na pessoa a sensação de ter prejudicado alguém, pode acompanhar essa pessoa por tanto tempo, causando tanto mal, que ela vai entrar nessas noites desafiadoras também. Muita doença e muita depressão e muita tristeza pode ser provocada pela questão da culpa. A pessoa se sente tão culpada, às vezes o outro já até perdoou, mas a pessoa continua carregando a culpa. Então, essa culpa acompanha a pessoa de tal forma que essa pessoa fica aí se sentindo ainda carregando esse peso aí, né, deliberadamente. Vou colar aqui, o texto. Vou colar aqui embaixo hoje para diferenciar. Então, para carregar, né, essa culpa e essa questão. E aí, o texto de Davi que a gente leu aqui, Davi fica doente, né? Ele tem uma doença aí, provavelmente
já no final da sua vida, aí, né, já bem velhinho, né, perto do final da sua história. Ele começa a ter uma doença e ele começa a clamar a Deus, falando: Senhor, olha, eu tenho dificuldade aqui, porque eu choro toda noite, gemo toda noite, estou sofrendo toda noite e tem alguma coisa que não está certa em mim. Veja que ele clama a Deus por algo que certamente só ele sabia que estava acontecendo, por uma dor que talvez só ele sabia que estava acontecendo, porque era à noite, né? Então ele diz que o travesseiro dele era o consolo dele. E muita gente tem se consolado, tentado se consolar com esse travesseiro, chorando toda noite nesse travesseiro, encharcando, né, o travesseiro aí com com as suas lágrimas aí de culpa, de mágoa, de sofrimento por relacionamentos difíceis que tenha tido, por dificuldades que tenha causado ou passado, né, com outras pessoas. E, no entanto, tem tentado se consolar com o seu travesseiro, com as suas noites de sono, tem chorado, passado a noite chorando. Veja que Davi, ele toma a atitude de contar para Deus esse sofrimento da noite. É óbvio que Deus via cada lágrima, né? É óbvio que Deus via cada momento de sofrimento dele, mas ele decide contar para Deus que isso está sufocando os sentimentos dele, que isso está prejudicando ele. Eu queria colar esse aqui, ó. Vou tentar tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não, já colou. Eu queria colar esse aqui. E vou colar. E aí, ele passa então, né? Vou botar aqui, ó, pronto. E aí ele passa então para Deus aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está experimentando. Ora, só tem quando a gente identifica, quando você identifica que o seu sofrimento é por conta de dificuldades de relacionamento com alguém, só tem um jeito de resolver isso, e a Bíblia é clara, né? A Bíblia é clara a respeito disso. Se você tem algum problema com seu irmão, deixa a sua oferta ali no cantinho e vai lá resolver isso. Só tem um jeito de resolver problema de relacionamento, é ir até a pessoa que você tem essa dificuldade de relacionamento. A gente, no primeiro vídeo aqui da Noite Desafiadora, a gente viu sobre Jacó e Esaú, a dificuldade que Jacó passou, né, por conta das noites desafiadoras aí, sofrendo por conta desse encontro com o seu irmão. Veja, não é fácil resolver problema de relacionamento, né? A gente resolve qualquer problema com uma certa facilidade, com uma certa facilidade outros problemas, problema financeiro, problema de saúde, a gente até sofre, a gente passa por dificuldade, a gente tem esse momento de angústia, mas a gente consegue superar e resolver. Agora, o problema de relacionamento é capaz de se arrastar por anos, né? Por décadas, por histórias, por gerações até, e a gente tem dificuldade de resolver problemas de relacionamento. Só que a questão é que todo problema de relacionamento que a gente tenha com o nosso próximo, isso gera problema de relacionamento com o nosso Deus, porque a gente impede Deus de fazer um milagre nessa história também. Quando a gente tem problema de saúde, a gente clama a Deus por um milagre, a gente permite que Deus faça o milagre. Mas quando a gente tem problema de relacionamento com outra pessoa, a gente não pede a Deus o milagre da cura, porque a gente se adapta à situação, né? O pecado nos faz entender, nos faz sentir, ter a sensação como uma grande verdade, e na verdade é uma grande mentira, mas a gente tem a sensação de ser uma grande verdade, que a gente não precisa de ninguém, que nós somos cercados por tanta gente que não faz falta. Só que isso não é uma verdade. Cada pessoa que passa pela nossa história, cada pessoa que se encontra com a gente na nossa caminhada,
ela vai ser importante para algum propósito que Deus tem para a vida de todos, para a história de todos, né? Deus não tem um propósito separado para cada indivíduo, Deus tem um propósito e nós nos encaixamos nele. À medida em que a gente vai encontrando pessoas nessa caminhada de viver o propósito, de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ser rendido a tudo que Ele tem para fazer através de nós, as pessoas que surgem na nossa vida são pessoas que vão participar desse propósito também, que estão participando desse propósito também. Então é óbvio que o inimigo tem total interesse em fazer com que a gente se desencontre, que a gente se afaste, porque se todos estivermos andando no propósito de Deus, a obra do Senhor, o reino do Senhor, a vontade de Deus vai ser muito mais vista no mundo do que se nós estivermos pulverizados, separados, né? Então a gente precisa entender que se há algum problema de relacionamento com uma pessoa, eu me relaciono bem com todo mundo, eu só tenho problema com uma pessoa, eu preciso resolver esse problema com essa pessoa, porque pode ser que essa pessoa seja a peça-chave para fazer com que todas as outras bênçãos do Senhor se derrame por completo na sua vida, na vida dele também, do outro também. Então, seja por mágoa, seja por culpa, é necessário que a gente entenda que essas noites desafiadoras precisam terminar, porque volta e meia elas vão reaparecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Volta e meia a culpa e a mágoa virá. Então, e virá para nos fazer carregar um grande fardo. Então, a gente precisa receber o perdão e permitir que Deus faça o milagre aí. E é por isso que eu destaco aí esse texto de Salmos capítulo 6, versículo 6. Chega de chorar, estou cansado de chorar. Certamente você pode estar cansado de chorar, ou pode até nem ser um choro físico, mas toda vez que você toca nesse assunto, você se sente mal, você não se sente bem, de repente acaba até com o seu dia, né? Aparece aí à noite, durante o dia, porque esse assunto te incomoda, sabe? Tem gente que carrega mágoa do que o pai fez na adolescência e hoje já é até pai e mãe também. Tem gente que carrega mágoa de mãe, do abandono da mãe, ou do descaso da mãe, ou do jeito bravo da mãe que ela fez quando na infância. E ele hoje já é até pai e mãe também. Então, tem gente que carrega mágoa de ter sido abandonado por alguém. Veja, mesmo que essas pessoas do passado já não façam mais parte da sua história, eles ainda influenciam, trazendo noites desafiadoras para a sua vida. Quando você tem dificuldade com seus pais, né, carregou dificuldade, a mágoa do relacionamento dos seus pais na sua trajetória, quando você é pai e mãe, isso reaparece na forma de lidar com seu filho agora. Então, essa noite vai vir à tona em algum momento da sua história. Então é preciso resolver, é preciso fazer como Davi. Olha, estou cansado de chorar todas as noites na minha cama. Estou cansado de chorar toda vez pela mesma coisa. Eu quero que isso seja resolvido. E olha o que ele diz no verso 9. Ele me escuta quando peço ajuda. Deus escuta quando pede ajuda e atende às orações. Então, se você pedir para que Deus resolva essa mágoa do passado, se você pedir para que Deus te ajude, para que Deus resolva essa mágoa do passado, Ele vai te ajudar, porque não é fácil, né? Principalmente se tem muito tempo acontecendo essa mágoa, se essa mágoa está por muito tempo, se essa culpa está por muito tempo. Ele vai te ajudar e mais, ele vai atender a sua oração. Então não é só ajudar, ele vai derramar bênçãos e milagres sobre essa história também. Mas e se a pessoa já faleceu, se a pessoa já morreu? Ainda assim ela influencia na sua história. Você não vai ter como conversar mais com ela, você não vai ter mais como ter contato com ela, mas você precisa deliberar perdão. Você precisa resolver isso. E aí quem é que pode agir? É um milagre, né? Quem é que pode agir? Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Então, lembrando o que eu falei no início, o perdão do Senhor já está sobre nós.
já está deliberado para a nossa vida, já está entregue, já foi entregue o perdão do Senhor na cruz de uma vez por todas, para todos os séculos e épocas e tempos que a gente venha viver. Porém, a gente precisa experimentar disso num relacionamento com Deus, de pedir a Ele, de orar a Ele, de clamar a Ele, né? Então, a gente precisa solicitar ao Senhor que faça isso na nossa vida. E aí, como é que a gente faz isso? Né? A gente faz isso como Davi orientou, como Davi deu, na verdade ele não está orientando, ele está dando um exemplo, né? Ele fez com a vida dele, ele pediu ali para que o Senhor resolvesse, ele clamou, ele disse o sofrimento dele, a angústia dele, e aí é isso que a gente vai anotar aqui, como é que eu faço para trocar o meu fardo com Cristo, entregar para Ele as minhas culpas e os meus pecados, as minhas culpas e as minhas mágoas, e receber esse perdão que já me foi entregue, né? Como é que eu vivo isso? Eu vou cortar aqui as estrelinhas e a gente vai escrever então esses 6 passos, né? Que a gente precisa tomar, que a gente precisa dar para poder receber o perdão do Senhor. Bem, tá aqui cortadas as estrelinhas. Aí você, né, para o vídeo, corta as suas estrelinhas e já começa a conversar com Deus enquanto corta aí, né, as suas estrelinhas, dizendo: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a tomar cada passo como uma responsabilidade de te amar mais, né, de te servir. Eu vou passar cola aqui nesse aqui, só no meio, não passa nas pontas, não vou passar nas pontas ainda, porque a gente vai colar umas coisas aqui em volta ainda, tá? Então, vou colar aqui, ó. Bem aqui. Só para não sair. Certo? E aí, na nossa primeira estrelinha, vou pegar aqui, ó, um post-it. Vou prender aqui, ó. Assim, ó. Prender aqui e colar aqui, ó. Né? Nesse primeiro post-it aqui, escrever aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer para receber o perdão é assumir a minha parte na responsabilidade da mágoa ou culpa. É assumir a minha responsabilidade, a minha responsabilidade da mágoa ou culpa. Você não tem como fazer com que o outro peça perdão, tá? Você não pode assumir a responsabilidade do outro, sabe? Como que é isso? Vou explicar. No exemplo que eu dei, por exemplo, de algumas pessoas que têm mágoa com seus pais, porque seus pais não foram os bons pais, os pais que precisavam ser na fase da adolescência. Pois muito bem, assuma a sua responsabilidade de que você passou a sua adolescência, ok? Você passou a sua adolescência e com aquilo tudo, com aquele jeito todo, se teve algum confronto da sua parte, houve falta de honra ao seu pai e à sua mãe, porque a honra não é só quando eles são bons pais ou que eles cumprem todos os deveres, né? Então assuma a sua responsabilidade. Olha, eu também devo ter magoado, devo ter pesado no coração dos meus pais quando eu os confrontei, mesmo eu tendo razão ou não tendo razão, mesmo eu tendo
motivo para isso, eu não tendo motivo para isso, mesmo eu sendo imaturo na época da adolescência, eu também confrontei isso e não entendi meu pai. Então assuma a sua responsabilidade, sabe? Assuma a sua responsabilidade. Não adianta ficar, Senhor, o Senhor sabe que eles me magoaram, que eles fizeram isso, que eles deixaram de fazer aquilo, que eles fizeram. Não adianta você ficar remoendo o que eles fizeram. É para resolver a sua noite desafiadora. É para retirar a sua mágoa e a sua dor. Então peça a Deus por misericórdia pela vida dessas pessoas, mas também lembre-se que o principal para que você tenha, não carregue mais esse fardo da mágoa ou da culpa, é assumir a sua responsabilidade na parte do problema. Eu magoei também, eu não deveria ter dito também, eu não deveria ter retornado, por mais que tivesse razão, não deveria ter falado. Espelhe-se na forma de comportamento do Senhor Jesus, né? Como é que ele agiu quando foi confrontado, quando foi instigado a errar, né? Quando foi provocado, quando foi zombado, quando foi cuspido. Pense em qual foi o comportamento de Jesus. É aquele comportamento que ele deixou, por exemplo. Se eu tive qualquer comportamento diferente daquilo no momento de confronto, no momento de dificuldade de relacionamento com alguém, eu tenho responsabilidade naquilo que está acontecendo também. E eu preciso assumir isso. Senhor, eu não fui como deveria ser. Eu não fui como precisava ser. Veja que Davi diz aqui, tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido. Ele ora por si mesmo, pela sua dificuldade, sabe? Ele está falando do que ele está sentindo, do que ele está passando. Então, nesse momento de receber o perdão, sinta-se perdoado por aquilo que você fez, por aquilo que você causou, por aquilo que você provocou, né? E como eu disse no início, consciente ou inconscientemente, deliberadamente ou não, foi o que você passou, o que você viveu, porque é você que está ouvindo essa mensagem, né? Se a outra parte estiver ouvindo essa mensagem, é para ela, mas nesse momento quem está ouvindo é você. Então essa mensagem é para você. Assuma a sua parte na responsabilidade da mágoa, da culpa. E depois não é para ficar se culpando, né? Não é para ficar carregando essa responsabilidade. Peça que Deus te mostre a solução para que essa noite chegue ao fim. Peça para que Deus te mostre o que é necessário fazer para resolver, sabe? Às vezes, ir lá, resolver o problema, vou lá encontrar com ela, vou marcar de encontrar com ela e vou resolver esse problema. Não é a melhor forma de resolver o problema. Só vai piorar, sabe? Se não for orientado por Deus, lembra de Jacó novamente, aí assiste o vídeo, né, da gente, aí o primeiro vídeo. Se não for orientado por Deus pelo que fazer, não vai fazer não, porque pode dar errado, pode ser pior, sabe? Pode ser mal entendido. Então, espera o tempo de Deus, espera o que Deus vai dizer, sabe? Pergunte para Deus qual peça para que Deus lhe mostre a solução. Então, vou colocar aqui, peça para que Deus lhe mostre a melhor estratégia para solucionar a situação. A melhor estratégia para solucionar a situação. Peça para Deus. Sabe por quê? Quando você pede para Deus, sabe o que ele faz? Ele acolhe o seu problema. Até então, eu vou colar essa daqui, porque essa imagem aqui é o que exatamente me dá a sensação do que acontece quando a gente pergunta para Deus o que é que a gente tem que fazer para ter solução dos nossos problemas. Seja que problema for, seja que noite desafiadora, a razão pela qual você está numa noite desafiadora, quando você pede solução para Deus, o que acontece
é essa imagem, a sensação que eu tenho, que acontece, é essa imagem aqui, ó. Vou mostrar para você. É essa aqui, ó. Ó. Deus acolhe. Deus acolhe. Ele faz exatamente isso. Ele pega na nossa mão e diz, vamos lá, que eu vou te mostrar. E carrega a gente. Até então, Deus está comigo. Tá assim, comigo. Quando eu digo, Senhor, por favor, me ajuda, Ele diz, ajuda. Ele pega a gente. Então, é essa sensação de acolhimento que o Senhor nos dá. Deus acolhe as nossas dificuldades, as nossas noites desafiadoras. Eu vou colar. Eu vou colar ela aqui, ó, bem aqui mesmo. Ou aqui. Não vai tampar. Vou colar ali em cima. Deus acolhe. Tá? Pra gente não esquecer. Assim. Deus acolhe. Aproveitei e tampei a emenda aqui, ó, tá? Aí. Deus acolhe. Nunca se esqueça que Deus, ele sempre está pronto para nos acolher nas nossas noites desafiadoras. A outra coisa que a gente vai fazer é sinta a tristeza, mas não se vitimize. Queira sair dessa noite. Tem gente que carrega, eu sou assim porque fui tratada assim. Eu faço isso porque fui desse jeito. Eu sempre fiz isso. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu já confiei demais nas pessoas. Hoje em dia, minha filha, não dou mais essa oportunidade não. Gente, que vida sofrida. Que dor, né? Que sofrimento. Que mágoa, que volta é essa, né? Que mágoa que faz a pessoa ficar nesse estado. Não, olha, eu confiei nas pessoas e elas me traíram. Eu não quero mais que essa dor me carregue. Eu quero continuar confiando, porque outras pessoas não me decepcionaram, né? Às vezes uma pessoa principal na minha vida me decepcionou. Eu acho que todas vão me decepcionar. Não foi uma pessoa, existem outras pessoas. Todo mundo que eu confiei me decepcionou. Então você confiou em muito pouca gente, né? Confie em mais gente, que a probabilidade de ser decepcionado vai ser menor. Então, não se vitimize. Esse aqui é muito importante, sabe? Não fique vítima da sua mágoa, da sua dor, da sua culpa. Não, eu fiz isso, a culpa é minha. Tem gente que é vítima da culpa de ter errado com os filhos, sabe? Eu errei com ele, hoje eu não posso cobrar. Como não? Pode. Se você consertou a sua vida, se você agora é uma nova criatura, você pode cobrar sim, você pode falar desse assunto sim. Eu vejo... conheço, né, mães solteiras, mães que tiveram filhos antes do casamento, que quando as filhas vão fazer a mesma coisa, ter o mesmo comportamento que elas, ficam vitimizadas por isso. Eu não posso nem cobrar porque eu fiz. Não, você pode cobrar porque você fez e sabe qual é o resultado disso. Então você pode cobrar sim, porque hoje você fez porque você não sabia, ou porque sabia, mas decidiu pecar. Mas hoje não. Hoje você sabe qual é o caminho certo, você sabe os resultados disso, você aprova o resultado disso. Então, você pode esclarecer isso para os seus filhos. Não se vitimize. Eu vou botar até maior aqui, ó. Não seja vítima da sua mágoa ou culpa. Não seja vítima da sua mágoa ou culpa. Queira sair dela, queira resolver, né? Queira pedir ao Senhor para resolver. Olha, veja que Davi, ele diz assim: Senhor, vem salvar minha vida. Sabe por quê? Por causa do amor do teu nome, me livra da morte, me livra de ficar nisso aqui para sempre, dessa dor eterna para sempre.
Sabe por quê? Porque no mundo dos mortos o Senhor não vai ser lembrado. E lá ninguém vai louvar o Senhor. No mundo dos mortos. Então me deixa vivo. Sabe? Senhor, olha, eu tenho culpa, eu tenho mágoa. Mas aqui nessa mágoa, aqui nessa dor, eu não tenho como louvar ao Senhor com plenitude. Eu não tenho como dizer, como é que você pode dizer de perdão para as pessoas se você não perdoou? Como é que você pode dizer para se perdoar se você não se sente perdoado? Como é que você vai louvar ao Senhor? Obrigado, Senhor, por perdoar as minhas culpas se você se sente culpado, né? Sofrendo por isso. De lá desse lugar aí, dessa noite desafiadora aí pela culpa, pela mágoa, você não tem como louvar ao Senhor. Então, Senhor, me tira daqui, me tira dessa posição, porque daqui eu não tenho como louvar ao Senhor. Então, peça ao Senhor para que te ajude, né? Daqui da onde eu estou não dá para louvar ao Senhor. Eu quero ir para o lugar onde eu possa falar com todas as letras que eu fui perdoado, sou perdoado e vou andar em perdão para sempre. Então, não se vitimize por conta da sua mágoa e da sua culpa. Saia dessa situação, queira sair dessa situação, peça ao Senhor para sair dessa situação. Converse com você mesmo com misericórdia. Isso também é muito importante, sabe? Converse com você mesmo com misericórdia. Ou seja, deixa eu botar aqui. Vou botar isso aqui, ó. Converse com você mesmo com misericórdia. Sabe por quê? Porque tem gente que é tão duro consigo mesmo, sabe? Tem gente que a culpa, o sentimento de culpa faz ficar tão duro consigo mesmo. Eu não sirvo para nada, eu só faço tudo errado mesmo. Eu não sei, eu tenho que ficar sozinha mesmo, eu sou muito estranha, eu sou muito ruim, não consigo fazer isso não, eu sou assim mesmo, sabe? Não, seja delicado com você, seja misericordioso com você, sabe? Você não presta, você não serve. Não faça isso com você mesmo, seja misericordioso com você. Lembre-se de como Jesus tratava os pecadores, né? Quem condenava, quem apontava eram os fariseus, eram os saduceus. Jesus, ele agia com misericórdia, concedendo sim o perdão. Então eu vou botar aqui, ó, seja misericordioso, seja misericordioso com você mesmo. Seja misericordioso, converse com piedade, né? Que as suas palavras sejam piedosas, carreguem o amor de Jesus, que você anuncie isso, seja misericordioso. E aí, aqui no penúltimo, aprenda com essa situação, vigie para não repetir. Então, aprenda com essa situação. A gente já viu em outro vídeo que as noites desafiadoras, elas são extremamente, podem ser extremamente pedagógicas, né? Vou botar aqui, ó, porque senão vai tampar ali, falta um. Abri muito aqui. Elas são extremamente pedagógicas, então aprenda com essa situação. Aqui. Aqui. Aprenda com essa situação e não deixe repetir, sabe? Aprenda com essa situação e não deixe repetir. E aí eu vou colocar aqui, ó, previna-se, né? Deixa eu até tirar aqui antes de falar. Ó.
aqui, vou botar aqui, ó. Pronto. Certo? Aprenda com essa repetição, previna-se. Não deixa repetir, né? Qual é a forma que chegou a essa situação? Por quê? Porque eu sou muito grosso. Então, vamos pedir a Deus por mais longanimidade, benignidade, mais mansidão, né? Na verdade, não é nem pedir mais, é pedir para nos ajudar a utilizar esse fruto do Espírito, né? Não é pedir mais, porque não é a quantidade que está pouca, que Deus delibera a quantidade mais do que suficiente para a gente, né? A gente aqui não faz uso dela, então a gente precisa pedir ao Senhor para que nos ajude a fazer aí, né, com mais mansidão, tratar as pessoas com mais delicadezas. E noites assim abalam o físico e é preciso pedir ajuda física também. Às vezes, algumas vezes essas dores, esses sofrimentos precisam de uma ajuda além daquilo que você consegue sozinho. Você precisa de ajuda, né? Então peça ajuda. Se esse trauma foi tão grande, se essa mágoa, essa culpa é tão grande que te limita, peça ajuda a um profissional, peça ajuda ao médico, peça ajuda ao pastor, peça ajuda a um conselheiro para te ajudar a orar sobre isso, com alguém que vai te ajudar em oração. Faça com que esse momento seja não um momento solitário, mas que seja um momento acompanhado com Deus e por Deus através da vida de alguém. Então, fale com Deus. À medida em que você fala com Deus, Ele vai atender a sua oração e Ele vai te ajudar. E às vezes Ele vai usar outras pessoas para ajudar você a sair dessa situação. Então, peça a Ele para que envie também pessoas para te ajudar, caso isso já tenha ultrapassado o seu limite aí daquilo que você poderia fazer sozinho. Então, peça ajuda também. Ele diz aqui, olha, que ele sente, de tanto chorar, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Por causa dos meus inimigos, meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. E aí ele diz: afastem de mim vocês que fazem o mal, o Senhor Deus me ouve quando choro. Quer dizer, afasta os que não estão te ajudando e traz para perto quem vai realmente te ajudar, né? Então, por causa do teu amor, livra-me da morte. Tem um texto, achei aqui, verso 2. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Então, peça a Deus, né, para que te ajude fisicamente também. É óbvio que às vezes você pode querer muito resolver esse problema, mas você não tem condições físicas de fazer isso, porque isso já te abalou fisicamente. Então, peça ajuda, que Deus vai orientar também, tá ok? Deus vai te ajudar também. Vou colocar essa bússola, vou colocar ela aqui. Na verdade era para colar embaixo do homenzinho aqui, mas eu colei o homenzinho. Enfim, deixa ele aí. Não sei se eu vou colar aqui não, acho que eu vou deixar essa bússola para a próxima, tá? Mas vou escrever aqui na Bíblia, ó. Peça ajuda. Peça ajuda, no verso 4. Vem salvar a minha vida, ó Senhor. Tá? Peça ajuda. E aí esse último aqui, a última estrelinha,
Eu vou colar exatamente aqui, ó. Eu botei peça ajuda aqui, mas vou colar aqui, ó, do lado. Ó. Vou colar aqui. E vou tirar um pedaço aqui, ó. Assim. Vou colar. Aqui e tem uma estrelinha aqui. Vou colar a estrelinha aqui. Aí. Tá? Vou colar aqui. E aí vou escrever aqui, ó. Peça ajuda quando seu físico precisa de ajuda, tá? Peça ajuda quando seu físico precisa de ajuda. Clame a Deus por quem irá te socorrer, como você será socorrido, que Deus vai providenciar todas as coisas. Então, aqui está o nosso devocional de hoje. Vou colar aqui, ó, terminar de colar. Tá? Eu vou só colocar aqui em cima. Vou até botar. Eu quero escrever o que é mágoa e o que é culpa. Eu vou escrever aqui, ó, nesse. Para eu lembrar o que é mágoa e o que é culpa, né? Do que é que a gente está falando aqui. O que é que a gente está falando aqui? Vou escrever aqui, ó. Mágoa. É mancha por colisão. Mágoa é mancha por colisão. E culpa é responsabilidade por danos ao outro, tá? Então, mágoa é a mancha que fica por colisão. E culpa é a responsabilidade por danos aos outros, né? Danos ou prejuízos aos outros, tá bom? Botei aqui na bússola. E tá aí o nosso devocional criativo. Continue conversando com Deus, continue falando com Ele, e com certeza Ele tem muitas coisas para falar com você também. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, que você viva uma vida de perdão, uma vida de milagre aí na sua vida, de reconstrução de relacionamentos também, que essa noite desafiadora possa cessar na sua vida, e todos os efeitos dela, né, possam cessar na sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.